Agora eu quero trazer um outro tema que está permeando o nosso debate aí faz semanas já, que é a questão do projeto de lei que acaba com as saidinhas. Por 62 votos a 2, o Senado aprovou esse projeto. E aí ele acaba com a saída temporária de presos em regime semiaberto nessas datas comemorativas. A votação, que representaria mais uma derrota para o governo, foi marcada pela grande adesão de parlamentares, inclusive da base aliada, que entregaram 2/3 dos votos favoráveis à alteração. Esse texto agora retorna à Câmara dos Deputados para uma nova apreciação. A gente contou para você que o presidente da República já avisou ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que se o projeto for aprovado novamente na Câmara, ele vai vetar. E se antecipando a esta possível medida, o senador Omar Aziz, que é aliado do presidente, declarou que o Congresso também derruba o veto do presidente da República. Vamos acompanhar. Eu espero que não vete, porque vai ser derrubado esse veto aqui. Eu espero que... Eu estou lendo, estou falando que eu espero que não vete. E vocês, como líderes, aconselhar o presidente a não vetar isso, porque senão vai ficar um negócio estranho demais. Eu espero que não vete, porque esse é um assunto que diz respeito ao Congresso Nacional discutir. E aí, Omar Aziz já está dando o recado. Olha, presidente da República e líderes, avisem o presidente, não veta, porque se vetar, isso vai cair na Câmara. E por que vocês entendem que esse veto cai? Porque essa é uma das principais pautas quando a gente olha para a segurança pública hoje, Alan Gani? Exatamente, né? A saidinha é algo que revolta a população, porque a gente vive num clima de absoluta impunidade na sociedade. A violência tomou conta do país, a sensação de insegurança. E aí, quando tem uma saidinha, parece que é um prêmio para o bandido. Vai exatamente contra, essa ideia de mais rigor na lei. Então, evidentemente que se o presidente Lula vetar, vai ser literalmente um tiro no pé e na sua popularidade. Você acredita nesse tiro no pé, Fábio Piperno? Se ele cumprir a promessa de vetar, é óbvio que ele vai ser fragorosamente derrotado. A questão da saidinha hoje é muito simples, mas se alguém fizer uma pesquisa aí, provavelmente uns 90% da população vão se declarar a favor de que esse benefício não seja mais concedido. Então, como é que você vai chegar para um parlamentar, principalmente em ano eleitoral, e falar: escuta, esse negócio, esse tema é impopular, mas você acha que tenha coragem de votar contra? Ele não vai fazer isso. Você acha que há uma hipocrisia no tratamento desse tema, justamente porque parte desses detentos já sai para trabalhar todos os dias, vai e volta ao presídio, Fábio Piperno, e não poderiam curtir, por exemplo, as saidinhas em feriados? Então, vai continuar existindo a saidona e não vai mais ter a saidinha. Então, enfim, vai ter detento que ele vai poder sair 250, 300 dias por ano para estudar ou trabalhar, e ele não vai sair 3 ou 4 dias. Mas, por outro lado, você não entende que haja uma fiscalização e um controle muito maior? Porque, ao sair, ele tem um destino. Se ele não chega no destino no horário correto, imediatamente as autoridades são comunicadas. Você imagina o seguinte: o sujeito está lá no intervalo de uma aula, passa um amigo para ele, fulano, entrega alguma coisa para ele. Qual é o controle que você vai ter em relação a isso? Então, veja, que foi, Dávila? Vejo como algo racional, mas existe um clamor popular contra isso. É que tem duas coisas aqui que a gente está discutindo. Primeira coisa, a saidinha é para acabar, sim, com uma impunidade, que é, sim. Ontem o Derrite estava mostrando os números aqui, em 20 anos, 153 mil pessoas não voltaram. Assim. Então tem um número grande, não é? Eu sei que percentualmente é pequeno, mas é 150 mil criminosos de volta à rua. Então não é uma coisa qualquer. A outra coisa é que, de novo, o projeto no Senado melhorou muito, porque o adendo do Moro permite que pessoas que estudam e trabalham continuem podendo sair. E é isso, a saidinha não é saidinha, é sair para cumprir uma função, estudar, trabalhar e voltar. Não é para passar o feriado e comer peru de Natal com a família, não é, isso não tem nenhum cabimento. Isso não tem nenhum cabimento. O cabimento é, a ressocialização começa pelo estudo e pelo trabalho. Você tem que sair para estudar e trabalhar, mas não para passar feriado Dia das Mães, comer peru de Natal, não é isso que é o objetivo. Então, assim,
É um projeto, sim, de pressão popular, aprovado unanimamente, lá no... 3 votos contra aí que teve? Foram dois contra só. E o presidente vetar isso é, de novo, comprar uma briga e desrespeitar o Congresso. A soberania do Congresso não tem que entrar nessa. Como não teve que entrar na história da pauta da reoneração. Na política, a gente tem que saber ganhar e perder. Não pode, cada vez que perder, chamar o VAR lá, terceiro turno. Não existe isso. Então, é preciso respeitar a soberania do Congresso. Antes de falar contigo, Segredo, deixa eu só chamar aqui o nosso Bruno Pinheiro, que vai trazer mais informações lá de quando, então, esse tema deve ser tratado novamente na Câmara. Conta aí, Bruno. Bem-vindo. Oi, Evandro, vamos lá então. Existe uma articulação da oposição após esse resultado de ontem, 62 votos a 2. Eu fui tentar entender como que os aliados do governo votaram a favor e houve uma liberação da bancada também. E eu ouvi o seguinte, da oposição, da mesma forma que quando a gente age no Congresso em uma pauta que a gente vê que não vai conseguir um resultado, que vai sofrer uma derrota, o jeito é liberar a bancada. Foi o que o governo fez ontem, liberou essa bancada para votar a favor. Aqui existe uma resistência ainda também do deputado Arthur Lira. Não era uma ideia inicial colocar em votação neste momento, mas ontem, logo após o resultado, nas primeiras horas do dia de hoje, já começaram a articular. E o que eu vi é incomodar Arthur Lira até colocar na pauta já, ou seja, não ficar do esquecimento. Então, na semana que vem, já é a expectativa de que Arthur Lira comece a sinalizar para colocar em votação. E acreditam que aqui a vitória será muito maior. Mas aí vem o que nós já falamos ontem, enviar para o Palácio do Planalto se Lula vai sancionar ou não. Houve uma cobrança ontem, inclusive, do senador Omar Aziz, para que não haja esse veto, porque senão a situação ficaria ruim. O senador Jacques Wagner disse que não conversou com Lula em relação a isso, mas quem está alimentando essa ideia e fortalecendo de fato, vem por parte do Ministério da Justiça. Não é uma novidade que o ministro Ricardo Lewandowski não é a favor de acabar com a saidinha e aí gera esse impasse. Em caso de colocar este veto, o Congresso vai ter que se articular mais uma vez aqui e aí ficará nas mãos de Rodrigo Pacheco de agendar, colocar essa pauta, esse eventual veto na sessão do Congresso Nacional. Mas, inicialmente, a ideia é que na semana que vem o assunto seja discutido novamente aqui na Câmara dos Deputados, na última etapa do Congresso Nacional. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você em Brasília. Gustavo Segré, semana que vem, então, a gente deve ter uma definição, né? Já que passou pela Câmara, foi para o Senado, teve alterações, volta para a Câmara, tem a definição, então, provavelmente na próxima semana, e aí a gente vai começar a ver o movimento do presidente da República. Sim, e aí o Congresso me parece que está pagando para ver se vai ter esse veto mesmo. Seria um erro político, me parece, muito grande. Porque você está tendo 62 senadores votaram a favor, somente 2 votaram contra e teve uma abstenção. A abstenção foi precisamente do Wagner, que não votou. E tiveram 16 pessoas que não participaram da votação. Uhum. Entre elas o Flávio Dino, por exemplo, e teve, por exemplo, o Jorge Seif, que estava em missão oficial. Teria votado a favor, 63, com certeza. Quando você tem uma representação, no caso do Senado, do Estado provincial, no caso do deputado, do povo, eu duvido que tenha algum dos deputados que seja contrário, salvo da esquerda, obviamente, isso faz parte do jogo, que vai votar contra. Uhum. Porque a esquerda tem que apoiar a teoria que o presidente defende. E quando você avalia a situação de por que a saidinha, uma coisa, como muito bem mencionava Dávila e Piperno, saem presos para se reinsertar na sociedade, estudando, eventualmente trabalhando. Mas imagina como se sentiria uma pessoa que teve um familiar assassinado por um preso, que agora está preso, que sai por um prêmio, porque a saidinha é um prêmio, não está saindo para trabalhar nem para estudar, um prêmio por ter se comportado bem depois de ter matado alguém. Então, socialmente é muito complexo. E me parece que se o presidente vetar, vai de novo a ter uma derrota muito grande, não somente na questão do Congresso, sino perante a sociedade. Que foi, Dávila? É isso mesmo, concordo aí com o que o secretário está dizendo. E agora, é bom ressaltar uma coisa. O PL da saidinha não resolve em nada a questão da segurança pública. Nós ainda precisamos ter a mesma celeridade que votar esse PL da saidinha
para votar um plano de combate ao crime organizado e ao narcotráfico, que até agora a gente está esperando o governo apresentar, precisa ser debatido no Congresso Nacional e precisa ser colocado em votação. Então, assim, o Brasil, a gente tem mania de fazer o puxadinho e achar que isso está resolvendo alguma coisa. Isso não resolve nada. Isso apenas acaba com uma impunidade, tá certo? Um privilégio. Mas não resolve a questão da segurança pública. Este é o tema mais urgente da sociedade hoje. Como é que nós vamos combater a segurança pública e o narcotráfico? Agora, Fábio Piperno, você trouxe uma questão eleitoral para esse debate, né? Que seria difícil a gente acompanhar alguém votando contra este projeto num ano eleitoral em que esse tema ele vem de uma maneira muito forte por meio da opinião popular. Agora, você entende que isso também, mesmo com esse elemento que você coloca, significa uma derrota para o governo ter inclusive a sua base aliada defendendo essa proposta? Porque foram só 2 votos contra, um de um representante do PSB e outro do próprio PT. Então, como praticamente toda a base do governo acabou votando a favor do projeto, pois é, para essa turma não vai haver prejuízo. Agora, se o presidente da República insistir no veto em ano eleitoral, além de ele pode, talvez, gerar um prejuízo para toda a base dele que vai disputar essa eleição, ainda ele corre um risco adicional, que é... Amanhã depois acontece um outro crime que desperte algum tipo de comoção popular e é óbvio que alguém vai lembrar, tá vendo só, o presidente, ele foi favorável à impunidade e tal, porque aí dane-se, o que está certo está errado, mas o discurso vai ser esse. Então ele incorreria nesse segundo risco. Ele pode prejudicar não só a imagem do governo dele, mas, sobretudo, aqueles aliados que estarão envolvidos nas eleições. Você concorda, né, Segredo, pelo jeito? Concordo absolutamente com o Piperno e gostaria de perguntar, se tivesse oportunidade, para o presidente Lula, qual seria o motivo dele insistir na tentativa de manter a saidinha válida. Eu gostaria de saber, como cidadão, gostaria de saber por que o presidente da República se mantém firme nessa questão de permitir que a saidinha continue. Tenho 20 segundos para você. É aquela ideia de que o bandido é vítima da sociedade, aquela ideia ideológica, que ele tem que ter todos os direitos de ressocialização, o mesmo blá blá blá, Piperno, porque não se combate o crime nesse país com leis duras. A gente nunca testou esse modelo. Por isso você está dando risada, porque é uma tragédia, é uma tragédia. Eu quero aproveitar e dar as boas-vindas aqui para o pessoal da rádio que chega agora. Bem-vindo e bem-vinda, hein? É muito bom ter a tua companhia. 5 horas da tarde, temos 1 hora de debate pela frente aqui no 3 em 1. Além de agradecer a companhia de quem nos ouve, quero mandar um abraço também para os nossos telespectadores do YouTube. Hoje o negócio está bombando lá. Muita gente comentando, participando, assistindo. Isso é muito importante. Então, em todas as plataformas, TV, rádio e YouTube, a sua companhia é sempre bem-vinda. Nós estamos comentando aqui, para quem chega agora, sobre o PL da saidinha que foi aprovado no Senado por 62 votos favoráveis e 2 contrários. Esse projeto que agora impede, caso seja aprovado novamente na Câmara, porque volta depois de algumas modificações, que impede que os detentos do presídio semiaberto possam sair em datas comemorativas, a exemplo do que acontece atualmente. Fala, Luiz Felipe Dávila. É isso aí. O PL reflete a canseira da sociedade com a impunidade. Foi melhorado o projeto no Senado, porque permite sim que pessoas que estudam e trabalham possam continuar a sair, mas acaba com a festa da uva. Vou sair no dia do aniversário da minha mãe, vou sair no Natal, comer peru fora de casa. Isso não é para acontecer mesmo, tem que cumprir pena. Então, assim, está correto a decisão, foi aprovado unanimamente lá no Senado, vai ser aprovado na Câmara, porque, afinal de contas, na Câmara tem ainda mais interesse na eleição municipal, e quero ver quem quer sair candidato numa eleição municipal e falar assim, votei contra o PL da saidinha. Vai perder a eleição, não precisa nem disputar. Não vai fazer o menor sentido. Agora, o Alan Gani estava apresentando, antes do pessoal da rádio chegar, as questões ideológicas voltadas para este tema, e o Piperno estava contestando ali daquela maneira de sempre. Por que, senhor Piperno? Não, porque ninguém está querendo romantizar o papel do bandido. Deixa lá, agora começa. É tudo papo furado. Porque, afinal de contas,
A direita, ela gosta de alguns gatilhos para depois insistir em rede social, bater nisso, insistir. Não tem nada disso. Ninguém me aponta em alguém que, de fato, alguém sério, alguém que tenha funções de responsabilidade no campo da esquerda, que acabe, de certa forma, disseminando essa suposta O discurso todo é de ressocialização. Quanto tempo tem? Piperno, prender uma pessoa, a principal função é afastar o risco da sociedade. Segundo, é dar o exemplo para que os demais não cometam o mesmo crime. O bônus é a ressocialização. A esquerda inverte. Não. Como se o objetivo primordial fosse a ressocialização. Não, de jeito nenhum. Enfim, o objetivo principal é manter lá o cidadão, cumprir a pena, a dívida dele com a sociedade. Só que o que eu estou apontando desde sempre e veja, eu sou a favor dessa, digamos, melhoria do projeto determinada pela ideia do Moro. Sou totalmente favorável a isso. Eu só estou apontando mais uma contradição. Se o sujeito pode sair 300 dias por ano para isso, por que ele não pode sair 3? Quer ver como é uma questão ideológica? Quando há um crime, você tem as ONGs, direitos humanos, logo já para proteger ou para fazer um discurso a favor do criminoso. E todas elas têm claramente um viés de esquerda, são de esquerda. Quando morre um policial, não aparece uma pessoa para amparar a família do policial. Não, e fora que o governo estava dizendo, não, roubar no celular, não, tudo bem, deve roubar para sair, para tomar uma cervejinha. Isso é romantizar o bandido. Mas tem uma diferença muito grande em sair para estudar, trabalhar e sair para se divertir ou para comemorar alguma festa. É isso que o PL está acabando e que é uma vergonha. Não tem que ter dia de celebração com a família. Isso não faz parte da ressocialização. Faz parte da ressocialização estudar, trabalhar para poder se reintegrar à sociedade. E não ficar celebrando o dia festivo. Então está correto. Agora, só um ponto aqui que eu reiterei antes, que é importante. Esse PL da saidinha não resolve o problema da criminalidade no Brasil. E a gente precisa encarar isso com um plano, uma política nacional de combate ao narcotráfico e ao crime organizado. Então esse PL não ataca em nada o principal problema hoje da sociedade, que é a segurança.